Olá, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo. Bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short. Hoje a gente não vai ter a presença do TG por culpa minha. Eu estou hoje gravando da minha casa porque eu estou com um problema aqui na coluna, um problema de luxação, mas não estou podendo me locomover. Então estou fazendo o programa aqui de casa. Então o TG não vai poder participar, até porque São Paulo hoje está um caos, né? Vocês viram o negócio da greve do metrô. Mas muito bem, estou aqui trabalhando do notebook, como não poderia deixar de ser num tipo de assunto tão moderno, né, tão para frente como é o long and short. Eu acho que tem tudo a ver com a gente trabalhar de casa, a gente trabalhar com computação, a gente mexer com ciência. Eu li uma coisa muito legal hoje. Vários investidores de Wall Street ficaram muito bravos porque o Zuckerberg foi nas apresentações, no roadshow, na apresentação de captação lá do Facebook, de moletom de gorro. As pessoas ficaram chateadas com ele. Mas eu acho que as pessoas do mercado financeiro têm que se acostumar, que a nova cultura, essa da tecnologia e do conhecimento, ela é mais descontraída mesmo, e o foco é na qualidade, né? O foco é no conhecimento, não se é bonito, né? Eu fazia uma palestra que dizia assim: quanto mais cara for a gravata do seu banqueiro, do gerente do seu banco, mais ele vai cobrar de você para fazer um serviço igual a qualquer outro, porque ele tem necessidades muito grandes, custos muito altos, né? A gente que trabalha com uma ciência nova tem custos mais baixinhos, mas também tem uma característica bem maior de ser mais informal e mais tranquilo. Vamos passar para a tela agora, gente. Bem-vindos. Vamos falar sobre long and short. Estamos aqui na tela do Shark e vamos aprender desde o começo como é que a gente abre o Pairs Trading do Banif Invest. Está aqui, ó. Aperta no FlexCam Banif Invest, clicou. Vou centralizar aqui, deixar mais centralizado a tela. Conexão encerrada. Acho que está certo. Eu acho que achei que tivesse caído a minha conexão por causa da minha internet, mas não caiu não. Vamos lá. Vamos primeiro então ver a que a gente está acompanhando, a que a gente está mais de olho, que é Itaú de um lado e do outro lado, né, é a compra de Itaú e a venda de Bradesco. Por quê? Porque com o aumento da inadimplência, com o último resultado do Itaú e com a diminuição das taxas de juros provocadas pelo governo federal, houve um desconto maior no preço do Itaú. O Itaú caiu muito mais do que o Bradesco. E a gente acredita que no longo prazo o Itaú tem uma capacidade maior de se recuperar, de fazer mudanças e de, por isso, recuperar o seu preço, não cair tanto quanto ele caiu. São bancos que têm estratégias muito semelhantes para uma diferença tão grande assim de preço. Então vamos consultar aqui Itaú com o Banco do Brasil. E está aqui. Daqui a pouco a gente vai ver as perguntas. Eu vi que já tem umas duas perguntas lá, uma do pastor. E vamos lá. Muito bem. Centralizando aqui para a gente enxergar direitinho. Esse gráfico então é a divisão do preço do Itaú, que era maior e agora está praticamente igual, pelo preço do Bradesco. Na semana passada a gente estava mais ou menos nessa situação, por isso que a gente sugeriu exatamente a compra desse ratio, a compra desse spread, que é compra de Itaú, venda de Bradesco. Compra de Itaú e venda de Bradesco. O spread estava mais ou menos na faixa de 0,97 e agora o spread está na faixa de 0,9891. Estava até abaixo, né? Estava quase em 0,96 o spread, teria sido uma oportunidade. E agora, continua sendo uma boa oportunidade de montar? Eu acredito que sim, mas a primeira subida, a primeira correção já aconteceu. Então, se você quiser
ter realmente uma entrada segura, mesmo que você perca a oportunidade de entrar agora, mas se você quiser ter uma certeza de uma entrada mais segura, você teria que esperar fazer um fundo, né? Teria que esperar dar uma corrigida de novo, dar uma caída, e aí quando eu tiver com uma distância de pelo menos 1,5% ou 2% dessa média, essa média aqui é essa faixa azul, aí você estaria entrando na operação. Certamente também não é hora de vender a operação, fazer ao contrário, ficar short Itaú e long Bradesco, porque a distância ainda está muito longa. Então, se alguém quiser ter a oportunidade de entrar agora, não perder o movimento, sabe que está correndo um risco maior, porque não está comprando na mínima, pode correr o risco de ser estopado. Se alguém quiser esperar um momento mais seguro, seria quando a distância da média tivesse uns 2% para baixo. Seria um momento um pouco mais adequado nesse processo de correção. Não tem problema que ele suba um pouco mais, mas na hora que ele der aquela corrigida para baixo, já seria o momento de fazer a entrada, certo? Vamos ver agora outros pares. Vamos ver primeiro se a gente tem alguma pergunta. Temos sim. Primeira pergunta é a pergunta do pastor. Ele diz assim: Roxo, como posso melhorar meus preços médios que estão muito altos usando essa operação e como funciona? Ótima pergunta, pastor. Vai ajudar a gente super aqui nesse processo da gente aprender junto. O James está perguntando o seguinte: olá, Roxo, boa tarde. Você poderia explicar mais detalhadamente a estratégia de troca long? É bem parecido com a pergunta que o pastor está fazendo. E eu acho que faz muito sentido a gente aprender mesmo a utilizar as ações que a gente tem na nossa custódia, que estão guardadas no nosso portfólio de ações da corretora, na custódia do Banif Invest. Aproveitar que esse papel está parado para se beneficiar da variação, da volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado é algo inerente, é algo que existe, sempre vai estar lá e a gente pode nos beneficiar dela. A primeira coisa mais importante delas é que o papel que você esteja carregando seja um papel que você confie, tá certo? Porque tanto esse papel que você está carregando, por exemplo, o Bradesco, você tem que confiar, quanto o da outra emissão também de Bradesco. Você tem que confiar tanto no Bradesco ON quanto PN. Para você confiar nos dois papéis da mesma companhia, eles têm que ter tag along. Tag along é quando a empresa for fazer uma compra, ou quando alguém for fazer a compra do controle da empresa, do controle dos controladores, das ações dos controladores da empresa, que ela seja obrigada a comprar de você pelo mesmo preço. Isso se chama tag along, faz com que o risco entre ONs e PNs não seja tão grande assim. Se a empresa não tiver o tal do tag along, é fundamental que você fique mais comprado em ON do que fique comprado em PN. Se você for montar uma posição de long ou de long and short, é importante você, se não tiver tag along, se sentir confortável tendo as ações ON. Nesse caso, se for uma empresa que o controle é pulverizado, ou se for uma empresa em que o controle muito dificilmente vai sair da mão dos controladores. Por exemplo, se você for fazer ON com PN de Itaú, você tem uma razoável confiança de que o Itaú não vai ser vendido de uma hora para outra, o seu controle não vai ser vendido de uma hora para outra para outro banco. Então isso te deixa também confortável para ficar short, para ficar vendido em ações ON. Mas a gente está falando aqui sobre diminuição do preço médio de quem tem um portfólio. Então, você tem as ações da Petrobras. Essas ações estão na sua custódia há um certo tempo e você sabe que existem outros ativos que são altamente correlatos com Petrobras PN, que é aquilo que você tem na sua custódia. Você não está afim de ficar mexendo com opção para diminuir o teu custo, então a gente vai ter que vender um pouco dessa Petrobras de vez em quando para comprar outro ativo, que pode ser a Petrobras ON ou pode ser, por exemplo, OGX. Como é que a gente faria, por exemplo, a troca de Petro ON pela PN, que é a mais simples de ser feita? Você tem as ações da Petro PN e aí você vai
sempre acompanhar esse ratio. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Escreve aqui do lado esquerdo Petro 4, aliás, Petro 3. Vamos colocar Petro 3 na frente, se você tem a Petro 4, porque fica mais fácil de ver a oportunidade. Porque aí vai ficar mais intuitivo, que comprar é lá embaixo e vender é lá em cima. Então vocês vão entender melhor. Vamos lá, Petro 4 do outro lado, e vamos puxar aqui a consulta. Legal, tá aqui embaixo, ON com PN, a gente puxou. Vejam, agora a ON com a PN parou de oscilar do preço mínimo que você teve no spread. Do preço mínimo que você teve no spread. Gente, se estiver picotando muito a transmissão, por favor me digam. Eu gostaria aí de um feedback, porque estou recebendo e-mails aqui de pessoas reclamando. Pessoas não, na verdade o TG me dizendo que a conexão dele lá não está tão boa. Mas vamos continuar. Temos aqui então o spread de ON com PN de Petro, e você viu que esse spread veio caindo. Quer dizer, quem tem ações PN veio ganhando, porque as ações ON, que são as que a gente dividiu pela PN, a relação vem piorando, vem diminuindo. Significa que as ON têm caído com relação às Petro PN. É isso que indica esse gráfico aqui com tendência de baixa. E aí a gente chegou num preço mínimo, foi abaixo de 1,03. Então, o mínimo que a gente teve nesse spread foi a Petro ON custando 3% a mais. Desculpa, custando 2,8%, 3% a mais do que a PN. Isso foi o mínimo. Agora, a gente está com 1,0383. Então, 1,38, 1,4%, 4% a mais está custando as ON do que a PN agora. E o mínimo foi 2,5%, 3% foi o mínimo. Então a gente está próximo do mínimo, a uma oportunidade. A gente está abaixo da média. O que você precisa fazer? Você precisa primeiro calcular quais são os seus custos operacionais, para saber quanto que você precisa ganhar percentualmente para pagar a troca de PN que você tem pela ON. Então você vai calcular quanto a corretagem, emolumento, faz uma simulação e descobre: eu preciso de 0,5% nesse rate ou nesse spread só para pagar a corretagem de entrada e de saída da troca. Então, se você descobriu que é 0,5% o seu custo, e o legal de ter custo fixo é isso, o teu custo é baixo, se você tiver uma quantidade de ações relativamente maior, cada um vai ter que saber qual é o seu próprio custo. Sabendo o seu custo, sabendo quanto ele é percentual do spread, você tem que saber quantos pontos de spread você tem que ganhar só para pagar o trade, e aí você descobre, vamos dizer que é 0,5%. Então, se você comprar o spread a 1,03, com 3% de diferença, próximo do mínimo, você tem que desmontar com 1,3,5 só para ficar no 0 a 0. Se você desmontar com 1,4, você já ganha 0,5%, já diminui o teu preço médio de Petro PN em 0,5%. Se você comprar 3 e vender a 1,05, comprar 1,03, vender 1,05, você ganha nessa brincadeira mais ou menos uns 2%, 0,5% você pagou de custos, 1,5% foi para o teu bolso. E aí, esse spread, essa dinâmica que você vai ficar acompanhando. Quando estiver próximo do mínimo, você vai fazer um plano para executar. Se você já tem essas ações da Petro e quiser fazer as coisas com calma, não se preocupando tanto com o detalhe do detalhe, você consegue fazer na mão para a quantidade praticamente toda, porque a Petrobras é altamente líquida, você vende as PN que você tem rapidinho, compra outra, vende no comprador, compra do vendedor, a compra é mais importante do que a venda. Se você puder comprar na frente utilizando o limite, seria uma boa, porque a ON é menos líquida. Então você trabalha o preço da ON na compra e a venda você bate a mercado, porque
Petro PN tem 1 centavo de slippage, praticamente não tem nenhum spread entre a compra e a venda. Então você comprou na ON, que é um pouco menos líquida, você vai na PN e já deixa o boleto preparado aí no seu Shark, bate o boleto, fez pelo financeiro. Quando você faz ON com PN, faz pelo financeiro, calcula quanto dinheiro você vai receber vendendo as suas PN, e aí você vai lá e vende as ON. Tá certo? É assim que a gente faz. Para a semana que vem, quarta-feira que vem, eu e o TG vamos trazer uma planilha e vamos começar a anotar os spreads que a gente faz, e aí ir no Shark, mostrar para vocês como é que compra, como é que vende, para facilitar a compreensão. Então é assim que a gente vai fazer. A gente vai comprar aquilo que a gente vender primeiro aquilo que a gente quer vender por causa do spread, e depois comprar primeiro comprar e depois vender a PN, que é a mais líquida. Essa é a ordem certa. Primeiro vender a mais comprar a menos líquida e depois vender a mais líquida. É assim que a gente faz para operar. Muito bem. Como que a gente faz para chegar no objetivo? Se a gente deve fazer o long and short ou long and long para base toda, ou a gente tem que fazer quantidades? Eu acredito que vai depender muito da quantidade que você tem. E aí, quanto maior for a sua quantidade, mais você vai conseguir fazer os múltiplos lotes. O que são os múltiplos lotes? São você começar a descascar a sua posição sempre a seu favor. Vender 10% do sua Petro PN, comprar 10% em Petro ON. Se o spread piorar, cair para 1 e 2, você vende mais PN, compra mais ON. Também 10% do que sobrou. Então, se você tem 10 quilos, você primeiro faz para 1 quilo. Depois sobrou 9 quilos, você não vai fazer para 1 quilo, você vai fazer para 900, sempre 10% do que sobrou, até chegar no meio a meio. O meio a meio é algo interessante. O importante é que você, dividindo os lotes na maior quantidade que você puder, sem que isso comprometa muito a sua execução, a quantidade de tempo que você gasta se dedicando para operar, e terceiro, os custos operacionais. E o lote tem que ser redondo. Se você tiver condição de dividir bem o seu lote, isso não for tão caro para você, melhor. Mas pelo menos faça de 30% em 30% daquilo que você tem do papel comprado. E é sempre 30%. Então são 10 quilos que você tem, você vai fazer 3 quilos. Vende 3 quilos de PN, compra 3 quilos de ON. Ponto. Caiu mais o spread, chegou a 1,01, você faz mais 30% do que sobrou. Então, dos 7 quilos, você calcula quanto é 30%, arredonda o lote para 100, para ficar arredondado, para não precisar ir na fração, e faz a operação. Agora, nós vamos falar como é que a gente faz a operação do long and short. Vamos ver aqui como é que estão os comentários. O pastor está dizendo, mas eu tenho vários ativos com preços médios altos. Isso aí. Os de Minas dá para fazer, setor elétrico dá para fazer. Todos os papéis que tem ON com PN, eu tenho um outro papel que é altamente correlato, pastor, dá para você vender o que você tem, quando tiver mais caro que o outro de maneira relativa. Tem que fazer uma análise bem feita para não fazer bobagem. Tem que ter certeza do que está fazendo. Vende 30% do que você tem, compra do outro que é altamente correlato. Pode ser ON com PN, mas pode ser também controlada com controladora. Vou mostrar agora para vocês o que é controlada com controladora. O pastor está dizendo que está picotando. Eu vou tentar falar aqui um pouco mais rápido, mais devagar, desculpa, mas a conexão está boa. A minha, pelo menos. Vamos lá agora ver como é que a gente faria controlada com controladora. Vamos na que está mais barato, que é Itube com Itaúsa. Itube 4 com ITS TSA 4. Gente, vale a pena agora que o preço médio está alto, a gente aprender a fazer esse tipo de diminuição de preço médio. Vale bastante a pena mesmo. Olha lá, você tem Itaú.
ou você tem Itaúsa. Vamos puxar, isso aqui é de um ano para cá, olha como oscila. Eu mostrei para vocês semana passada que estava aqui embaixo, ó, o Itaú, 2 semanas atrás, Itaú com Itaúsa, estava aqui embaixo. Você poderia fazer o que? Vender as suas Itaúsa. Quem tem bastante Itaúsa poderia vender as Itaúsa. Vou colocar aqui com 1 mês, 3 meses aqui, ó. Tá vendo? Comprar aqui embaixo a Itaúsa e aqui em cima vender aqui embaixo a Itaúsa e comprar Itaú, e aqui embaixo vender os Itaú que já subiram um pouco e comprar Itaúsa. Olha, deu para fazer 1,29, 1,30 mais ou menos, com 1,34, 1,35. Significa que oscilou a 5 centavos em 3 reais, dá 6 centavos em 3 reais, dá 2% de variação. É uma ótima variação quando você tem praticamente o mesmo ativo. 70% da Itaúsa, alguma coisa assim, é Itaú. E você tem aqui, ó, 95% de correlação. Então você tem uma confiança grande de que esse spread vai ficar oscilando com pelo menos uns 2 ou 3% de variação, mas vai voltar sempre para a mesma média, porque você tem uma correlação muito, muito alta. E desde o começo do nosso spread você vê que é algo que vai de 3,30 até 3,40, com uma frequência bem grande, algo que é muito, muito nítido, muito fácil de compreender. Então, se você fizer de 30% e 30% da sua posição, dá para você fazer aí pelo menos umas 3 ou 4 boas operações por ano, que vai diminuir em pelo menos 5 ou 6, 7% o teu preço de custo. E agora, com uma taxa de juros baixa do jeito que está, qualquer percentual que a gente consiga baixar do nosso preço de custo é lucro, né? É vantagem, porque você vai ter ações com preços cada vez menores. E podem ter certeza, vejam a volatilidade do mercado aí, o mercado está caindo, a situação da Grécia vai continuar nos enchendo muita paciência, mas daqui a alguns meses, ou daqui pelo menos um ano, vão descobrir que a Bolsa Brasileira é uma das únicas alternativas para essa poupança que a gente tem aí, para os investidores, se eles quiserem continuar com um rendimento de pelo menos 3 ou 4% ao ano, porque a renda fixa hoje, tirando a inflação, está com juro real extremamente baixo. Então, nesse caso, controlada com controladora, tem que ver a quantidade de correlação e tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá certo? Um estudo que a gente pode fazer é um estudo de se o nosso papel controlado Itaú cair, você dá uma olhada mais ou menos qual é o comportamento da Itaúsa. Às vezes, a controlada ela é mais agressiva do que a controladora. Às vezes o Itaú é mais agressivo do que a Itaúsa, por exemplo. Então, quando sobe, o Itaú sobe bem mais rápido. Quando cai, o Itaú cai bem mais rápido. E a Itaúsa vai mais devagar. Às vezes, isso é praticamente imperceptível como é nesse caso. Mas, vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, se você tem a Petro e quer uma oportunidade de troca mais legal ainda, você pode fazer o quê? Petro com OGXP3. Vai fazer Petro com OGX. Como é que funciona a Petro com OGX? Olha lá. Nos últimos meses, a gente teve, de um ano para cá, tá certo? Nos últimos 12 meses. O que a gente teve? A gente teve, primeiro, a Petro caindo muito com relação ao OGX, depois a OGX caindo com relação à Petro. Aqui, quando o spread sobe, é que a Petro está caindo mais ou subindo. Desculpa, quando sobe é porque a Petro está subindo mais e caindo menos. E quando o gráfico cai, como é esse caso aqui, significa que a Petro está caindo mais ou a OGX está caindo menos ou subindo mais. Quando está caindo, a OGX está melhor. Quando está subindo, a Petro está melhor. O que vem acontecendo? A OGX foi melhor nos últimos 10 meses. É por isso que de um spread que estava praticamente 2 para 1, agora o spread está 1,83. Só que ele já chegou
próximo de 1,40, 2, 3 semanas atrás. O que a gente pode fazer nesse caso? Quando ele estiver extremamente abaixo da média, significa que a Petro está mais barata do que a OGX. E quando estiver muito acima da média, significa que a OGX está mais barata do que a Petro. A Petro subiu com relação ao OGX. E é o que veio acontecendo aqui na última semana e meia. Por quê? Porque a OGX caiu muito. Então, vale a pena, quando estiver bem alto esse gráfico, a gente vender as nossas Petro e comprar as OGX. Então, nesse caso, a gente está com um desvio de praticamente 6% da média, 7% da média. Está interessante a gente vender as ações da Petrobras PN que a gente tem e comprar em OGX. O problema é que a OGX, quando a bolsa sobe, a OGX sobe mais rápido. E quando a bolsa cai, a OGX cai mais rápido. Então a gente não pode fazer com o mesmo financeiro. Se a gente for vender 10 mil reais de Petro, a gente não pode comprar 10 mil reais de OGX. Porque se a crise continuar e se o mercado continuar caindo, a gente vai perder mais dinheiro no OGX do que a gente perderia na Petro. Então o que a gente faz nesse caso é comprar um pouco menos de dinheiro em OGX do que a gente comprou em Petro. Como é que a gente pode fazer esse tipo de cálculo? Vendo qual é o beta. O beta indica qual é a relação de uma empresa para uma outra empresa ou para um índice de comparação. Então, se a gente disser que a Petro, com relação ao OGX, tem um beta menor do que 1, o que é verdade, significa o que a gente falou, que quando a Petro sobe, ela sobe mais devagar do que a OGX. Se a OGX subir 1 e o beta da Petro for 0,90, significa que a cada 10% que a OGX subir, a Petro sobe apenas 9%. Então a gente vai comprar um pouco menos de OGX do que a gente vai comprar de Petro. Mas esse cálculo de beta, depois a gente vai falar com um pouco mais de cuidado e de atenção. Mas o importante é isso, saber que no caso da OGX ela sobe mais rápido e cai mais rápido, então não dá para a gente fazer exatamente com o mesmo caixa. Tem que comprar um pouco menos de OGX ou vender um pouco mais de Petro quando a gente for fazer estratégia. Está na hora de fazer uma estratégia? Está na hora. Talvez seja o caso de procurar qual é o beta, tá certo? Você pode procurar isso na internet. A semana que vem talvez a gente consiga trazer um cálculo de beta. Não pensei muito, não planejei muito trazer um cálculo de beta, mas talvez eu traga. Mas o importante é isso, saber que se você for vender 30% das suas Petro agora e comprar em OGX, você vai ter que fazer o cálculo, saber quanto que a OGX costuma se comportar, subir mais na alta, cair mais na queda, e aí você vai fazer uma proporção. Não precisa ser exatamente na mesma proporção, mas compre um pouquinho menos de OGX, venda um pouquinho mais de Petro, que você consegue ajustar a sua posição. Tá certo? Vamos ver agora como seria um tipo de relação como esse, mas para quem, por exemplo, tem Uzi Minas. Se você tem Uzi Minas 5 na tua carteira, tá de saco cheio que o papel vem caindo, faz 2, 3 anos, aí você não tem o que fazer com esse papel. Então o que você pode fazer? Você pode trocar, por exemplo, que é o mais simples dele, trocar por Uzi Minas 5, trocar por Uzi Minas, 3 ON. Então você tem a Uzi Minas 5, você pode trocar essa Uzi Minas 5 por Uzi Minas 3. Vamos puxar aqui, enquanto isso eu vejo se a gente tem algum comentário a mais ou alguma pergunta a mais. Olha lá. O pastor está perguntando se BPNM, Banco Pan-Americano, pode fazer com qual? Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem que dá para fazer com o Banco Pan-Americano, que vai ser a última coisa hoje, tá? Olha lá. Uzi Minas 3 com Uzi Minas 5. Clicamos aqui para aparecer o gráfico. Olha lá como a gente consegue, ao longo do tempo, se beneficiar da posição tanto de ON quanto de PN. Porque é a mesma coisa. Então, na hora que você achar que a ON está mais cara que a PN, você deve
vender a ON e comprar a PN. Se você tem PN na carteira, não adianta. Você tem que esperar a PN ficar mais barata. Então, se você fizer o ratio assim, use Minas 5 na frente, que é o long, e o short em use Minas 3, você precisa que o gráfico esteja abaixo da média. Esses preços aqui, ó, foram interessantes de compra, outros preços interessantes de compra, preços interessantes de compra, preço interessante de compra, que é o que? Quando ele se distancia da média, você vai lá para baixo, vende as suas use Minas 5 e compra a use Minas. Perdão, gente, é o contrário. Vou até colocar aqui. Então, sempre que você tiver a use Minas 5, você vai ter que colocar a 3 na frente. Eu fiz a conta errada, tá? Perdão mesmo. Use Minas 5. Agora tá certo. A relação hoje é uma relação que está custando, vamos lá, 1,27. Tá certo? 1,27. Significa o quê? Que a use Minas 3 caiu muito com relação a use Minas 5, está com 18% de distância da média. Vale a pena fazer o que hoje? Vale a pena vender as suas use Minas 5 e comprar em use Minas ON, porque é um bom negócio. Porque a use Minas ON caiu muito menos na queda e porque houve também um zoom de briga de controle, alguma coisa assim, que fez com que valesse a pena a troca, né? Fez com que o spread aumentasse muito e vale a pena novamente fazer essa troca. Vender a use Minas 3 para comprar a... Desculpa, vender a use Minas 5, que é que você tem, para comprar a use Minas 3 agora. Legal? E Pan-Americano. Vamos ver como é que a gente usa como é que é o código que eu não me lembro bem. BPNM 4. Então, se você tem a 4, a primeira que você pode ver é a 3, tá? Eu acho que a 3 custa bem mais, não tenho certeza, mas vamos ver se tem liquidez também. Então tem que ter a liquidez da 3. Desculpa. BPNM 3. BPNM 3. Legal. Vou consultar. Não retornou. Acho que não, provavelmente porque não tem o tipo 3, só tem o tipo 4 então. Então vamos ver com o setor de bancos, vamos ver as correlações com... Deixa eu ver se tem o segmento aqui, ou se é um bancos. Então é só clicar Banco Pan-Americano de um lado e bancos do outro, consultar que ele vai trazer todos os pares em que você tem Pan-Americano junto. Então, Banco Pan-Americano com Brax, com Sond, com Find, com Isus, com Divo. Então a gente tem vários pares, tá certo? Na semana que vem a gente aproveita e vê o Banco Pan-Americano, vê quais são os pares que são interessantes para ele. A gente hoje vai dando por encerrado o nosso bate-papo sobre long and short. Achei que foi muito bacana hoje. A gente teve um aspecto mais didático e daqui para frente a gente vai continuar dando esse tipo de alinhamento, que é olhar o que a gente tem na carteira, ver com o que dá para trocar, ver quais são os long and shorts que estão interessantes também, distantes da média. Essa é a nossa rotina, além de ter o programa do TG. Mas a ideia é que a gente separe os dois programas daqui a algumas semanas ou no máximo 2 ou 3 meses, tá certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês e a gente tem mais amanhã com o bate-papo de opções avançado às 5h20, 5h30, por aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, então, ótimos negócios amanhã, tomara que a volatilidade continue, porque para quem tem boas ferramentas, a melhor coisa é uma grande dose de volatilidade como hoje, para a gente se beneficiar das variações. Um grande abraço para todo mundo e amanhã tem mais.